Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rafael Pablo e hoje eu estou aqui para pagar uma dívida. Afinal, muitas pessoas que estão comigo desde o início do canal, desde quando ele se chamava Livros e Teologia, sabem que eu criei esse canal para indicar leituras, tanto de livros cristãos como de livros não cristãos. Então, hoje aqui eu vou indicar um livro não cristão, mas um excelente livro para você ler. E veja, eu não vou indicar um livro aqui para a sua formação intelectual, porque hoje, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, nós temos esse fetiche, né? Nós queremos um livro da alta literatura, nós queremos ler os clássicos porque nós estamos sendo ensinados, e aquele guru da internet está falando para você que se você ler os clássicos, se você ler aquela lista de livros que ele vai te dar por apenas R$ 29,90, você então vai se tornar um intelectual. Eu, inclusive, vou fazer um vídeo a respeito disso. Estou lendo um livro que detona toda essa questão do coach intelectual, fala de uma teologia da prosperidade intelectual que é maravilhoso e eu vou trazer a resenha dele logo aqui para o canal. Mas o vídeo de hoje é para indicar uma leitura apenas para a sua diversão, apenas para você se deleitar numa boa história, apenas para você se surpreender com essa história, para você ficar assim de queixo caído quando você terminar de ler o livro. É um livro que vai te divertir muito para você ler naquelas férias, para você ler no seu tempo vago. Ou naquele dia que você está muito atarefado e não quer ler aquele livro de teologia profunda. Ou então você não está com paciência para ler aquele clássico com implicações sociológicas e filosóficas. Você só quer se divertir com uma boa leitura, então esta é a indicação, ok? E fique até o final desse vídeo, porque no final ainda vai ter surpresa para você. Eu devo começar dizendo que eu li esse livro por indicação de ninguém mais, ninguém menos do que Tatiana Feltrin. E você sabe que quando Tatiana Feltrin faz a resenha de um livro e elogia aquele livro, dá muita vontade de ler. E foi exatamente isso que eu fiz. Vi a resenha e falei, eu preciso ler esse livro. E eu já li muita coisa boa indicada pela Tatiana Feltrin, mas eu devo dizer que as minhas duas últimas experiências que eu fiz exatamente isso, ou seja, vi a resenha dela, achei que o livro era interessante e peguei para ler, eu não gostei. O primeiro deles foi Solaris, uma ficção científica para mim de quinta categoria. Eu li o livro, sinceramente, à medida que eu estava lendo o livro, eu estava me perguntando como foi que ela gostou disso daqui. E aí depois, quando eu terminei de ler o livro, eu voltei para ver a resenha dela e falei, gente, tudo que ela apontou como ponto positivo para mim foi desastroso no livro. Então, não me pegou Solaris, essa ficção científica, a Tatiana Feltrin gostou bastante. A segunda indicação que também não tinha funcionado para mim foi O Mestre e Margarida, uma literatura russa que eu comecei lendo, devorando o livro, achando formidável, mas da metade para o final, para mim, o livro perde a linha, vai para uma questão meio fantástica e eu não consegui entender porque a primeira parte do livro tinha uma pegada totalmente diferente dessa segunda metade do livro. Mas aí, o que eu fiz? Eu fui atrás de outras resenhas a respeito de O Mestre e Margarida e cheguei na resenha lá da Debs, do Olá Bocós. E quando eu vi ela explicando o livro, ficou muito claro para mim que eu não tinha gostado desse livro, né, O Mestre e Margarida, por causa da minha limitação intelectual. Não, nada a ver, irmão. Eu não tinha entendido o livro. Então, como eu não entendi, obviamente eu não gostei. Nesse caso, foi exatamente isso. Tanto que esse livro já está nas minhas próximas leituras ou releituras, porque agora, sabendo do que se trata, com essa explicação quase desenhada lá da Debs do Olá Bocós, eu acredito que eu vou gostar muito mais da literatura. Então, um não me pegou porque eu realmente achei o livro muito ruim, o Solaris, e o outro, O Mestre e Margarida, eu tinha achado bem ruim, mas é porque a minha limitação intelectual não conseguiu captar o sentido do livro. Tá bom. Mas este daqui, esta indicação da Tatiana Feltrin, essa me pegou de vez, porque este livro é fantástico, é um livro divertidíssimo, um livro que você não vai querer parar de ler e é um livro que tem um final... Bem, eu vou falar dele daqui um pouquinho. Eu estou falando de A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides. Para começar, eu preciso fazer um grande aviso aqui para você, porque nada que eu disser aqui vai te preparar para o final desse livro. Então, nada do que eu disser é spoiler, porque eu posso contar a história, por exemplo, até a página 280. O livro tem 300 e poucas páginas, mas eu posso te contar a história até a 280 que você não vai adivinhar o que acontece nas últimas páginas desse livro. É simplesmente impossível você adivinhar o que o autor fez aqui e fez de uma forma brilhante. Mas vamos para a história. Nesse livro aqui nós temos a história da Alicia Berenson. Ela tem 33 anos, ela é pintora, uma pintora muito bem sucedida, casada com um fotógrafo também muito bem sucedido. No início você tem a impressão de que eles têm uma vida assim maravilhosa, uma vida perfeita, uma vida de Instagram.
E eles então estão nessa vida feliz até que em um determinado dia, esse Gabriel, que é o fotógrafo, né, casada com a Alice, volta para casa, ela está totalmente diferente e aí você fica sabendo que ela deu 5 tiros na cara do peão. Sim, ela deu 5 tiros na cara do seu esposo, daquele esposo que era perfeito, daquele casamento perfeito, daquele casamento do Instagram. E aí você fica se perguntando, por que Alicia Berenson fez isso? O que fez com que Alicia Berenson saísse daquela vida perfeita e de repente decidisse dar 5 tiros no seu marido? Bem, isso não é spoiler. Tanto não é spoiler, porque a primeira frase do livro, a que abre o primeiro capítulo, é a seguinte. Alice Berenson tinha 33 anos quando matou o marido. Então veja, logo a primeira frase já deixa muito claro que foi ela que matou e ela tinha 33 anos quando ela fez isso. Agora, a grande questão aqui é que depois de matar o marido, a Alicia Berenson não fala mais nada, ela não fala com ninguém, ela não dá nem bom dia. A partir daquele momento, ela não fala mais nada, ela fica muda. Ela fica muda durante todo o processo de investigação, ela fica muda durante todo o processo de julgamento e ela fica muda depois que ela é condenada a ir para uma instituição psiquiátrica. Afinal de contas, justamente por causa desse comportamento estranho e justamente porque ninguém entende ela de uma hora para outra ter decidido tirar a vida do marido desse casamento perfeito, então, por causa disso, ela vai parar numa instituição psiquiátrica, mas lá naquela instituição psiquiátrica ela também não fala com ninguém. Traduzindo e reforçando, depois que ela deu 5 tiros na cara do peão, ela não falou mais nada. E é exatamente nesse momento que nós conhecemos o outro protagonista deste livro aqui, que é o Theo Fabel, um psicoterapeuta forense que, no primeiro momento, não trabalha nessa instituição psiquiátrica onde a Alice está internada, mas ele faz de tudo para ser transferido para lá, porque esse caso intrigou muito ele. Ele consegue ser transferido para lá, ele consegue trabalhar lá no caso da Alice, porque, segundo ele, não faz sentido como uma mulher que tinha um casamento perfeito decide de uma hora para outra matar o esposo e não contar para ninguém o motivo disso. Ele vai investigando esse caso, tanto tentando conversar com ela, porque ela não conversa, né? Mas tentando fazer ela se abrir e, ao mesmo tempo, ele vai entrevistando os amigos com quem ela trabalhava e nós vamos descobrindo que talvez a Alice não tenha matado o esposo. Talvez ela tenha só presenciado algo tão traumático que ela não consegue nem dizer. Talvez alguém tenha matado o esposo dela e colocado a culpa nela, mas ela não consegue falar isso porque o que ela presenciou pode ter sido muito traumático. Então nós temos diversos suspeitos. No meio de tudo isso, nós vamos vendo diversos suspeitos aparecendo de pessoas que tinham muito interesse em colocar a culpa em Alicia para que a Alice fosse presa ou para que a Alice fosse para essa instituição psiquiátrica e as pessoas então ganhariam alguma coisa com a prisão ou com a internação da Alicia. E tudo isso é envolto em muito diálogo, uns diálogos muito bem feitos, mas principalmente por essa áurea onde você não sabe realmente o que aconteceu. Ora você acredita que foi a Alicia mesmo que matou, ora você acredita que foi outra pessoa que pode ter feito isso, e o autor é muito habilidoso em comedir essas situações. Então, ora você vai ser levado a acreditar que foi ela que matou, ora você vai ser levado a acreditar que foi outras pessoas que mataram o marido dela. E para apimentar ainda mais essa história, nós ficamos sabendo que o Theo Faber, o psicoterapeuta, está vivendo um drama familiar. Afinal de contas, parece que ele descobre que a esposa dele está traindo ele. A esposa é uma atriz. Num primeiro momento, você não sabe realmente se ela está traindo ele, porque tudo aquilo que parece ser prova da traição pode ser simplesmente o fato dela estar treinando para uma peça que logo vai estrear. Ela pode estar ensaiando e a personagem dela é uma personagem, me parece, bem promíscua nessa peça e pode ser apenas um treino. Ela está treinando para aquilo. E veja, quando eu digo treinando, não é treinando em cima de homens não, ok? É treinando o papel. Ela pode estar tentando entrar naquele papel e perceber as nuances da personagem. Lá na frente você vai ficar sabendo se ela está ou não traindo ele. Mas o mais engraçado disso tudo é que as duas histórias são muito boas e elas são contadas em paralelo. Ora você está vendo o relacionamento dele com a Alicia e a investigação dele a respeito daquele fato, do porquê ela teria ou não matado o esposo dela, e ora você está vendo ele investigando o fato da esposa estar ou não traindo ele. Quanto à esposa, você percebe que ele é um cara bem manso, sabe? Aham, sei. Você percebe que ele é um cara assim, que se ele descobrisse uma traição de verdade, ele não faria nada não, ele é um cara bem corno manso nesse sentido, isso vai te dando uma certa raiva, você falando, gente, por que ele não toma uma atitude a respeito disso, por que não chega nela e conversa, coisas desse tipo, mas depois, lá no final, você vai entender por que ele nunca confrontou a esposa dele e você vai entender o que tudo isso tem a ver com a Alicia
ter matado ou não o seu esposo. E é aí que a sua cabeça explode, porque esse livro aqui tem um final de explodir a cabeça, no mesmo estilo de Sexto Sentido. Eu cheguei no final desse livro pensando assim, gente, estava todo mundo morto e eu não sabia. Mais ou menos assim. É óbvio que não é esse, né, o spoiler. Mas a sensação é essa, sabe? A sensação é de que, gente, estava todo mundo morto e eu não percebi durante o livro inteiro que estava todo mundo morto. Eu vejo gente morta. Pois é, o final desse livro é de explodir a cabeça. Eu tenho certeza que você jamais vai adivinhar o que aconteceu naquela fatídica noite onde Alicia pode ter matado ou não o seu esposo. Livraço, livro que vai te prender do início ao fim e que vai explodir a sua cabeça no final. E como eu disse para vocês, pessoal, tem uma surpresa aqui no final desse vídeo. Eu vou sortear esse exemplar meu aqui para uma pessoa que comentar neste vídeo. Então você tem até o dia 1º de dezembro para comentar aqui nesse vídeo e participar do sorteio desta obra. A minha obra aqui, apesar de estar usada no sentido de ter lido, né? Eu não li, eu li pelo Kindle, mas eu emprestei para uma pessoa ler, ok? Então não é um livro novo, ok? Mas não está riscado, não tem nenhum risco, não tem nenhuma anotação. É um livro apenas que está com marcas de uso, porque realmente foi usado. Então se você quer ter esse livro aí na sua casa, se você quer ter essa experiência de ter a sua cabeça explodida, de ler uma literatura que vai te deixar assim, querendo devorar o livro, eu vou enviar um exemplar para sua casa, para uma das pessoas que fizerem comentário aqui nesse vídeo até o dia 1º de dezembro de 2024, tá bom? Esta é a surpresa de hoje, este é o vídeo de hoje aí, paguei minha promessa, estou indicando um excelente livro para você, se inscreva no canal, deixe o seu like, fiquem com Deus, um grande abraço e até em vídeos assim eu preciso dizer, lembre-se sempre, sola escritura.